Agora, pessoal, a gente vai falar sobre outros dois verbos, que é o verbo pôr e os seus derivados. Mesma coisa, pretérito perfeito subjuntivo. Verbo pôr e seus derivados. E nós vamos ver o verbo ver e os seus derivados. Primeiro, gente, vamos pegar o verbo pôr no pretérito perfeito. Pôr no pretérito perfeito, ou seja, o que é o pretérito perfeito? Pretérito perfeito do indicativo, ação concluída. Então vamos pegar o verbo pôr aqui, ó. Eu pus a mão no bolso, eu pus a mão no bolso. Tu puseste a mão no bolso. Ele pôs a mão no bolso, ele pôs a mão no bolso. Nós pusemos, vós pusestes e eles puseram. Legal, veja, eu pus a mão no bolso, tu puseste a mão no bolso, ele pôs a mão no bolso, nós pusemos a mão no bolso, vós pusestes a mão no bolso e eles puseram a mão no bolso. Fácil, legal. Só que vem cá, da mesma maneira que você conjuga o verbo pôr, você conjuga os seus derivados. Então, quando eu falo verbo pôr, eu posso falar do verbo pôr, do verbo compor, do verbo depor, do verbo repor, do verbo supor, veja, supor, do verbo propor, do verbo impor, do verbo expor e assim por diante. Veja, todos os verbos terminados em or, tá, gente? Compor, supor, depor, impor, expor, depor, propor e assim por diante. Então, quando eu falo, ó, eu pus a mão no bolso, eu compus a questão, eu compus. Veja, gente, ele pôs. Então, vem cá, ele pôs e eles puseram. Esses são os que mais caem na prova, né? Então, veja, já que ele pôs, ele compôs, ele depôs, ele repôs, ele supôs, ele propôs, ele impôs e ele expôs. Certo? Agora aqui, ó, eles puseram, eles compuseram, eles propuseram, eles repuseram. Então, eles propuseram, eles compuseram. Gente, não existe comporam. Veja bem, não é comporam. Eles compuseram. Eles poram não, hein? Eles exporam? Não, eles expuseram. Eles propuseram, eles compuseram e eles depuseram. Tranquilo, gente? Legal? Então, esse é o verbo pôr no pretérito perfeito, certo? Agora vamos pegar o pretérito imperfeito do subjuntivo? Vamos lá, pretérito imperfeito, gente. Se eu pôsse, não, né, gente? Então vem cá, ó. Se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse. Então, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis, e se eles pusessem. Então, veja aqui, gente. Da mesma maneira que você conjuga o verbo pôr, você conjuga os seus derivados. Então, ó, se ele pusesse, se ele compusesse, se ele propusesse, se ele supusesse, se ele expusesse, se ele impusesse, se ele compusesse. E assim por diante, gente. Se eu pusesse, se eu compusesse, se eu impusesse, se eu expusesse, se ele compusesse, se ele propusesse, se ele supusesse. E assim por diante. Tranquilo, gente? Então, ó, se nós puséssemos, se nós compuséssemos, se nós depuséssemos, se nós propuséssemos, se nós supuséssemos e assim por diante. De novo, gente, da mesma maneira que você conjuga o verbo pôr, você conjuga o compor, depor, repor, supor, propor, impor, expor e assim por diante. Legal? Agora nós vamos falar do verbo ver. Verbo ver. Verbo ver, vamos lá. Verbo ver no pretérito perfeito, ação concluída. Veja, eu vi. Verbo ver, eu vi. Certo? Eu vi, tu viste, ele viu. Ele viu, ele viu. Nós vimos, vós vistes e eles
viram. Então veja, eles viram. De novo, gente, o que pega no teu concurso é o quê? Ele viu, eles viram. Da mesma maneira que você conjuga o verbo ver, você conjuga os seus derivados. Então, ver, rever, que é ver novamente. Ver, prever, ver com antecipação. Antever, antever, veja, e entrever. Então, nós temos aqui, na verdade, 5 verbos. O verbo ver, o verbo rever, o verbo prever, o verbo antever e o verbo entrever. Então, eles são derivados do verbo ver. Verbo ver. Então, vem cá, vem comigo, gente. Eu vi, eu revi. Eu revi, eu previ. Eu previ, eu antevi. Eu antevi, eu entrevi. Ele viu, ele previu. Ele anteviu. Ele entreviu. Ele reviu. Eles viram, eles previram, eles anteviram, eles entreviram. Tranquilo? Fácil? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Mesma coisa, vamos lá. Se eu visse. Se eu visse. Se tu. Veja. Se tu visses. Se ele visse. Se ele visse. Se nós víssemos, se nós víssemos, se vós visseis, se vós visseis e se eles vissem. Gente, da mesma maneira que você conjuga o verbo ver, você conjuga os seus derivados. Então, ó, você vai pegar novamente. Se ele visse, se ele revisse, se ele previsse, se ele antevisse e se ele entrevisse. Se eles vissem, se eles previssem, se eles revissem e se eles entrevissem. Legal, gente? Vamos continuar falando disso aí já já. Legal? Então, pessoal, o que a gente pegou até agora? Verbo por, verbo por e os derivados do verbo por. Assim como você conjuga o verbo por, você conjuga o verbo compor, depor, repor, supor, propor, impor, expor e assim por diante. Então veja, futuro do subjuntivo. Quando eu pôr não, gente. Quando eu puser. Então, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes e quando eles puserem. Olha que fácil, gente. Então assim que eu puser a mão no bolso, se eu puser a mão no bolso. Então veja. Então, quando eu puser, lembre-se de que o verbo pôr e os seus derivados têm o mesmo modelo. Então, se você falar assim, ó, quando eu puser, quando eu compuser, quando eu depuser, quando eu propuser, quando eu impuser, quando eu expuser, esse é o futuro subjuntivo. E o que pega pra gente, é o quê? O ele e o eles. Então veja, quando eles propuserem, quando eles depuserem, quando eles compuserem, assim que eles puserem, assim que eles propuserem, assim que eles impuserem, se ele puser, se ele propuser, se ele compuser, se ele depuser, se ele impuser, se ele expuser e assim por diante. Fácil. Pessoal, verbo ver. Vem cá. Verbo ver. E aí é o seguinte agora. O verbo ver tem um verbinho. É o ver. Mas tem um aqui que sempre cai na prova e o pessoal erra. Você não vai errar. Olha aqui, ó. Não é o verbo ver? Quando eu vir. Mas é verbo ver. Mas no futuro subjuntivo é assim, ó. Assim que eu vir você, quando eu vir você novamente, se eu vir você, essa cai. Porque não é o verbo ver? Mas aqui, ó, quando eu vir.
Porque o verbo vir é quando eu vier. Lembra? O verbo vir é quando eu vier. Quando você vier aqui. Assim que você vier. Aqui não, gente. O verbo ver é quando eu vir. Então, quando tu vires. Quando ele vir. Quando nós virmos. Quando vós virdes. Quando eles virem. E aqui, gente, ó, dá uma olhada. Eu queria que você visse isso aqui, ó. Quando eu vir, se ele vir, que é esse aí que cai, então. É o verbo ver, mas no futuro do subjuntivo é assim, ó. Assim que eu vir você novamente. Quando você me vir novamente. Vir é o verbo ver, mas no futuro subjuntivo é quando eu vir. Automaticamente, pessoal, quando eu revir, quando eu previr, quando eu antevir, quando eu entrever. Se ele vir aqui, se ele vir aqui não, se ele vier aqui, certo? Agora, se ele vir você, então se ele vir você, se ele revir você, se ele previr o que aconteceu, se ele antevir, se ele entrever, assim que ele vir. Assim que eu vir o carteiro, assim que eu vir o carteiro, o avisarei. Certo, gente? Então assim, ó, verbo por e seus derivados, verbo ver e seus derivados. Vamos fazer uma questãozinha? Galera, agora vamos fazer exercícios. Fazer umas questõezinhas aí pra gente treinar. Questãozinha, gente, dá uma olhada. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Assinale a opção em que os verbos estão flexionados corretamente, de acordo com a norma culta da língua. Olha aí. Quando eu vir o carteiro, pedirei a ele para entrar em contato. Letra B. Quando ele compor uma canção, certamente será uma surpresa. Letra C. Irei à cerimônia de casamento somente se ele vir comigo. Letra D. Se ele se dispor a aceitar o convite, ficarei eternamente grato. Letra E. Vou completar a remessa se ele intervir na arrumação. Nossa, todas elas dão para entender? Sim, todas elas. Você entende todas? Então quer dizer que todas estão certas? Lógico que não. Você quer o quê? A opção em que os verbos estão flexionados corretamente, de acordo com a norma culta. Então veja, somente uma delas aí. Os verbos são aqueles mesmos, gente. Então vamos lá, ó, vem cá. Quando eu vir o carteiro, pedirei a ele para entrar em contato. Letra B. Quando ele compor uma canção, certamente será uma surpresa. Letra C. Irei à cerimônia de casamento somente se ele vir comigo. Letra D. Se ele se dispor a aceitar o convite, ficarei eternamente grato. Letra E. Vou completar a remessa se ele intervir na arrumação. O que eu tenho aqui? Vir. Que verbo é esse? É o verbo vir? Então veja, quando ele vir, não. Esse verbo é o verbo ver. Então aqui eu tenho o verbo ver, certo, gente? Aqui você tem o verbo ver. Aqui você tem o verbo compor, nome do verbo. Então, compor, dispor, tá vendo? Compor e dispor, mesmo modelo de conjugação. Compor e dispor. Compor, dispor, supor, propor. E o vir aqui? Agora eu tenho o verbo vir. Eu tenho o verbo vir e eu tenho o verbo intervir. Intervir é a mesma conjugação do verbo vir, porque o intervir vem do vir. O compor e o dispor vem do por. E aqui é o verbo ver. Vamos lá? Gente, não é o verbo ver? O que você tem que saber? O verbo ver, quando estiver no... Veja, o quando perde isso? Ó. O verbo ver, quando estiver no futuro do subjuntivo, quando, assim que, se, então, ó, quando eu vir o carteiro. Quando eu vir o carteiro, é verbo ver. Então, quando eu vir o carteiro, pedirei a ele para entrar em contato. Vou deixar aí. Então, ó, olha aí, pessoal. O verbo ver no futuro do subjuntivo é quando eu vir. Vem cá. Quando ele compor, quando ele pôr, não, né, gente? Quando ele puser. Então, quando ele puser, quando ele compuser, quando ele propuser. Estão comigo?
Essa aqui, ó, se ele se dispor, mesma coisa. Se ele se dispor, não. Se ele se dispuser. Então, vem cá. Ó. Então, se ele compuser, se ele propuser, quando ele propuser, quando ele compuser, quando ele expuser. É a mesma coisa, ó. Se ele se dispuser, se ele compuser, puser, dispuser, propuser, expuser, marque isso daí. Marque isso daí no teu caderno. Esses verbos caem nas provas mais difíceis, certo? Aí vem cá, ó. Vou completar a remessa se ele intervir. Espera aí. Se ele vir, não. Se ele vier. Então, ó, se ele vier, se ele intervier, se isso convier. Então, ó, irei à cerimônia de casamento. Somente se ele vir, não. Somente se ele vier. Então, vier, intervier, provier. Certo, gente? Legal? Então, a alternativa correta. Quando eu vir o carteiro. Quando eu vir. Quando eu previr. Quando eu revir. E é verbo vir. Legal, pessoal? Vamos fazer mais uma questãozinha. Vamos fazer uma questãozinha aí. Vamos acertar essa questão. Vamos acertar essa questão. O verbo corretamente flexionado está grifado na frase. Verbo grifado. Vamos lá, gente. Verbo grifado. Com a tecnologia avançada, cientistas propuseram. E o verbo propuser é o verbo propor. Vou colocar aqui, ó. Verbo propor. Letra B. Determinar as consequências que sobreviriam. Espera aí, que verbo é esse? Sobreviriam. Vem cá, gente. O verbo é sobrevir. Certo, gente? Sobreviriam da manipulação. Então, viriam sobre... Nós vamos ver isso aí já já. Dá uma olhada. Aqui, gente, letra C. O pesquisador é acusado de ter se beneficiado quando interviu. Como é que verbo é esse? Verbo intervir. Então, o verbo intervir é o sobrevir, intervir. Interviu na questão. Aí vem cá, gente. O pesquisador não se deteu. Deteu. Opa, deter. Verbo deter. Verbo deter é o verbo ter, manter, conter, deter. E aqui as instituições governamentais reteram. Opa, o verbo é reter. Então, o que nós temos aqui nessa questão, gente? Reter, deter e reter. Ter, reter, manter, conter. Verbo ter. Sobrevir, intervir. Vir, sobrevir, intervir, convir. E o propor. Vamos arrumar isso aí? Vamos lá, gente? Com a tecnologia avançada, cientistas puseram. Então, eles puseram. Puseram? Puseram. Eles puseram a mão no bolso. Então, puseram, propor vem do verbo pôr. Puseram, compuseram, repuseram, impuseram, propuseram-se. Então, propuseram está no passado. Veja, tá certo. Eles puseram, eles propuseram. Já vou colocar um X aqui. Vamos ver a letra B, por que está errada. Determinar as consequências que sobreviriam. Dá uma olhada, gente. O verbo não é sobrevir. Você não fala que eles veriam, eles viriam. Então dá uma olhada aqui, gente. Só está errado isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Veja, sobreviriam, porque é o verbo vir. Então eles viriam, então eles sobreviriam. Verbo vir. Ele viria, eles viriam. Então se eles viriam, sobreviriam. Letra C. O pesquisador é acusado de ter se beneficiado quando interviu. Opa, interviu não. Peraí, interviu não. É verbo vir. Então, verbo vir não é... Ele não viu, ele veio. Vem cá, gente. Ele veio. Então, ó, verbo intervir não é do verbo vir? Então, ele veio, ele interveio. Ele veio, interveio, sobreveio. Então, aqui, gente, interviu não existe. É interveio. Conveio, interveio, veio. E aqui, gente, ó, o pesquisador não se deteu. Deteu? Ele teu? Não, gente, ele teu não. Ele o quê? Ele teve. Então, ele teve um infarto, ele teve problemas. Então, ele teve, ele conteve, ele manteve, ele se deteve. E aqui, ó, pior ainda, ó, as instituições reteram. Eles teram não. Gente, teram não existe. Tem que ser o quê? Tiveram. Então, ó, eles tiveram, eles mantiveram, eles detiveram, eles contiveram. A alternativa correta, pessoal, letra A. Legal?
É isso aí.